Glória a Deus, aleluia. Jeremias capítulo 18, versículo de 1 a 6, graças a Deus. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro e lá ouvirá as minhas palavras. Graças a Deus. Jeremias foi um jovem chamado por Deus. A Bíblia diz que foi no reinado de Josias, 626 a 586 a.C. A Bíblia diz, a história diz aqui, a narrativa diz que ele foi contemporâneo de Sofonias, de Ezequiel, de Abacuque e de outros profetas. Mas Israel, o reino do norte, havia sido subjugado e exilado cerca de 100 anos antes da chamada de Daniel. Muito bem. Então, Jeremias exerceu um ministério. Na sua chamada, diz a Escritura que ele exerceu um ministério, graças a Deus por isso, no mundo daquela época que estava passando por grandes mudanças difíceis, quando as duas potências mundiais, que eram a Síria e o Egito, e a Babilônia, elas estavam vivendo em constante conflito. Ora, a Síria e o Egito estavam perdendo forças, enquanto que a Babilônia estava em ascendência. Então, aí era uma guerra entre potências. Aleluia! E uma grande parte desses acontecimentos estavam envolvendo o povo de Deus, as nações ao seu redor, e uma série de conflitos. Mas se nós formos trazer para os dias atuais, em que nós estamos vivendo, tempos difíceis e muito trabalhosos, a gente vai ver aqui o quanto Deus usou Jeremias para proclamar a palavra de Deus e para fazer uma mudança muito grande em muitos corações através do seu testemunho, como homem chamado de Deus, como escolha de Deus. Então, é muito importante que nós entendamos o teor, o tamanho da nossa chamada, a importância da nossa chamada, graças a Deus por isso. Quando Isaías ele foi enviado para levar uma mensagem para aquele povo estava em constante conflito, mas ele ouviu uma voz, uma ordem de Deus, e dizendo: olha, Jeremias, vai lá, faz o que eu te ordeno, diz para aquele povo se consertarem, se harmonizarem, porque senão eu vou descer a mão sobre aquele povo. Hoje, nos dias atuais, nós estamos no mesmo processo, levando a mensagem de Jesus Cristo como profeta, como ministro, como pessoas escolhidas por Deus. Graças a Deus. E Deus, ele continua ainda falando, porque Deus, ele não mudou e jamais mudará. Jeremias recebeu a palavra do Senhor enquanto ele observava uma amendoeira. Diz a palavra do Senhor que Deus pergunta: o que é que tu está vendo, Jeremias? Ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira, Senhor. E aí o Senhor olha para Jeremias, para aquele chamado, para aquele jovem, e diz: tu vistes muito bem, Jeremias, porque eu velo para cumprir a minha palavra. Tu vê mais alguma coisa? O que tu está vendo além disso? Ele disse: Senhor, eu continuo vendo. Agora eu vejo uma panela que está no fogo e cuja boca está para o lado do norte. E o Senhor fala para Jeremias e diz: muito bem, pois eu vou derramar o mal sobre todos os habitantes da terra, se eles não se voltarem através da mensagem que eu vou colocar nos teus lábios, Jeremias. Agora Jeremias recebe essa palavra de poder, aleluia. E diz a palavra que ele desce à casa do oleiro, e quando ele desce à casa do oleiro, aleluia, ele vê um oleiro moldando o barro. Estava moldando o barro, fazendo lá o seu trabalho.
Jeremias levou essa mensagem restauradora para aquele povo, para eles se arrependerem, porque se eles não se arrependessem, a mão do Senhor ia pesar sobre eles. Irmãos, nós precisamos nos dispor a ouvir Deus falar conosco. Graças a Deus por isso. Precisamos descer à casa do nosso Deus. Precisamos descer para ler a palavra. Precisamos descer para nos humilhar. Precisamos descer para ouvir os nossos líderes. Precisamos descer para nós sabermos que nós temos uma chamada, mas também nós somos servos dos nossos líderes aqui na terra, porque ele nos ordena que nós façamos a obra de Deus. Diz a palavra do Senhor que vai, Jeremias, entrega a palavra para o povo, entrega a palavra de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, para eles entenderem de uma vez por todas que é Deus que transforma as vidas e é Deus que molda cada um segundo a sua vontade. Sabe por quê? Porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o oleiro, ele é aquele que quebra o vaso, transforma o vaso, aleluia, faz um vaso novo, dá uma nova esperança, aleluia, para que haja salvação nesse povo de arrependimento. Como eu estou servindo o meu Senhor? Será que eu estou sendo um vaso de honra na casa do meu Deus? Será que eu estou obedecendo, estou me humilhando, estou deixando Deus traçar a minha vida? Será que eu estou vivendo em constante conflito? Que dificuldade eu estou tendo? Como vai haver mudança na minha vida? Aleluia! Se eu não tiver ousadia, se eu não tiver fé, se eu não me dispor a fazer a vontade de Deus, sabendo que Ele é o Senhor, que Ele é o moldador, que Ele é o oleiro, que Ele que muda a minha história. Olha, quando se desce a casa do oleiro, aleluia. Está escrito aqui no livro de Jeremias, capítulo 18, diz a palavra do Senhor que quando se ouve a voz do Senhor, aleluia, aí Deus, Ele nos transforma. Faz do velho novo, se for preciso amassar, ele nos amassa, para moldar, aleluia, para fazer coisa nova, tem que moldar coisa velha. E é assim que Deus faz com o desobediente. O que é velho na nossa vida? Pecado, desobediência, desonra, tudo isso é velho. Mas Deus não quer isso para mim nem para você. Deus quer nos ver moldados, aleluia. Quando nós aprendemos a ouvir a voz de Deus, a entender que Ele tem o controle de todas as coisas, aleluia, e que Ele manifesta o seu Espírito através da sua palavra, aí nós somos pessoas transformadas, crentes transformados, porque a glória dele, a vontade dele se manifestou na minha vida, graças a Deus por isso. Deus fez isso com um certo Moisés, com um certo João. Eles se permitiram ser moldado pela palavra, ser moldado pelas ordens sobrenaturais de Deus. Aleluia. Quem aprende a ouvir a voz do Senhor, ele aprende a obedecer. Ele não se sente tão grande, tão alto, que acha que não pode estar mais fazendo a vontade de Deus. Não use Deus, deixe Deus te usar. Não faça nada o que você não pode fazer. Deixa Deus fazer através de você. Quem desce a casa do oleiro, ele sempre vai encontrar o oleiro trabalhando. Quem é o oleiro? É o nosso Deus Todo-Poderoso, aleluia. Toda vez que eu desço a presença do Senhor, Ele está sempre disponível para mudar a minha história, para moldar a minha vida e para fazer tudo novo em mim, graças a Deus. Deus, Ele não mente.
Deus, ele é fiel. Números capítulo 23, do verso 9 diz que Deus, ele não mente. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se eu entregar a minha vida na mão do Senhor, certamente ele vai me transformar. Ele vai me moldar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E tudo vai ser diferente. O que é que eu posso pensar hoje? Porque muitas vezes a gente se cala. Porque eu preciso ouvir Deus falar como eu vou agir, como eu vou fazer. Porque eu tenho que estar debaixo de uma palavra. Eu tenho que estar debaixo da palavra do Senhor. Eu tenho que estar debaixo ou nas mãos do Senhor. Louvado seja o nome dele. Deus muitas vezes pode até estar em silêncio. Mas toda vez que o Senhor está em silêncio, Ele está trabalhando em meu favor, graças a Deus. E eu sei que Ele é o meu Senhor. Eu sei que Ele é o oleiro. Foi Ele quem criou tudo e todos, portanto, é Ele que pode te moldar. A lição mais importante que eu tiro disso para a minha vida é que eu sou pó, que nós somos pó, e que nós somos barro, e que Ele é o único oleiro moldador do ser humano. O que eu posso tirar disso para a minha vida? Se eu estou quebrado? Se eu preciso ser consertado? Se eu preciso de submissão? Eu preciso de dedicação? Eu preciso da minha identidade cristã como filho de Deus? Então eu preciso constantemente descer à casa do meu Senhor, me humilhar aos pés do Senhor, saber que Ele é o Deus Todo-Poderoso, aleluia, e que eu preciso ser aprovado como vaso, como servo, que quando o Senhor colocar o óleo dentro deste vaso, esse vaso não possa estar rachado, para que todo óleo que vai caindo lá dentro, a unção do Espírito Santo de Deus, ele não vai saindo pelos vasos rachados e aí indo pelos ralos e a terra comer. Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz que eu preciso passar na aprovação para mim poder ser aprovado, graças a Deus. Porque Ele está conosco, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Por quê? Porque tudo é dele, é por Ele e para Ele. Tudo é dele. Nós somos barro, Deus é o nosso oleiro. Vamos ouvir mais a voz do Senhor. Passe pela prova, está passando? Passa com Deus. Está lutando? Luta com Deus. Está sofrendo? Entrega na mão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os vasos que Deus quer na sua casa são vasos de honra, que dignifique o local de adoração. Porque o nosso Deus, Ele é Deus e não troca a sua glória por ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tem total e controle, autoridade absoluta sobre mim, porque eu sou barro, porque eu sou serva, eu sou criatura de suas mãos. Vamos descer mais, vamos viver mais a palavra, vamos nos posicionar, aleluia, na casa do Senhor como bom servo e vamos descobrir em mim, eu preciso descobrir minha identidade cristã e nós, enquanto igreja, precisamos descobrir a nossa identidade cristã, porque nós fomos chamados para servir, para fazer, porque nós sabemos quem está conosco e quem nós temos crido. Nós temos crido em Deus Todo-Poderoso, Senhor que fez o céu e a terra. Em nome de Jesus, a palavra do Senhor. Quero eu ficar debaixo dessa palavra para a glória e louvor do nome de Jesus. E para que eu venha compreender que eu sou barro e que eu necessito estar na presença do Senhor diariamente fazendo a sua vontade.